Não, está muito longe da gente, distante, né, Samuel? Vamos lá, com certeza. Show de bola, Milton Naves. Boa tarde pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes. A gente tá aqui, estúdio da Itatiaia, canal da Rádio de Minas no YouTube, com a live. Um abração para todo mundo que acompanha mais um Rádio Esportes. É uma semana que começa pro Cruzeiro. Aliás, a semana do Cruzeiro, ela começa hoje na toca com a preparação, mas essa semana vai esticar um pouco até a outra semana, porque no dia 4 de abril tem a votação no Conselho Deliberativo e o Cruzeiro passando por este momento de definição da SAF, da compra por parte de Ronaldo Fenômeno. Então, uma semana importantíssima, só para o torcedor ficar sabendo de todos os detalhes. Trabalho na toca pensando na final. Treino hoje, amanhã, quarta, quinta e sexta. Aí o Pessolano vai definir a melhor formação. Quinta-feira tem reunião com conselheiros no Barro Preto. E esta reunião, a promessa é de que Cruzeiro, XP Investimentos e o time do Ronaldo coloquem na mesa tudo o que aconteceu até agora para que os conselheiros possam tomar a melhor decisão na segunda-feira. Então, cláusulas de proteção à associação, neste contrato definitivo que pode ser assinado pelo Ronaldo, contrato que está sendo redigido, diferentemente de aquele contrato preliminar, aquela minuta preliminar, é a promessa de todos os envolvidos. Colocar na mesa o que o Cruzeiro recebeu realmente de proposta, a escolha pela oferta feita pelo Ronaldo, enfim, é uma semana muito importante quanto a esta definição da Sociedade Anônima do Futebol. E hoje ainda, o Wellington Campos vai trazer todos os detalhes, mas o Cruzeiro vai conhecer o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Agora já com os times da Libertadores, aí tem outras equipes também que foram beneficiadas e vão entrar na terceira fase. O Cruzeiro fica no pote 1, enfrentando adversários do pote 2, algumas equipes da Série A, Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar esse sorteio. Mas a preparação para o Clássico tem boas notícias para o Paulo Pessolano, porque ele correu um risco, eu acho que até grande, colocando o Oliveira entre os titulares no sábado contra o Atlético e preservou o centroavante Edu. Nem o Edu, nem o Oliveira, eles não levaram o terceiro cartão amarelo, então tá muito à vontade o Paulo Pessolano. Agora, Panzi, o que me chamou a atenção na fala do Pessolano, na entrevista, é que ele disse que não é adepto daquela frase final se joga, final se ganha, independentemente do jeito de atuar. O Pessolano disse o seguinte: para ganhar uma final tem que jogar, e ele quer jogar diante do Atlético, assim como foi a primeira amostra do Cruzeiro no Clássico, naquela derrota, mas o Cruzeiro fez um bom jogo e a ideia agora, claro que tendo uma partida apenas, uma ou outra estratégia pode ser diferente, mas ele quer manter o que ele fez naquele primeiro Clássico e o que vem fazendo com o Cruzeiro neste início de temporada, hein, Panzi? Fala, Samuel, um abraço pra você. O Pessolano tá coberto de razão, né? O futebol, ele tem algumas frases prontas já de há muito tempo, né? Essa é uma delas. Final não se joga, se ganha. Tá, mas pra ganhar você tem que jogar, cara. Vai jogar mal pra você ver se você vai ganhar. Você pode ficar até ali naquela retranca, o goleiro fazendo milagre de tudo quanto é jeito, segurando o jogo. Mas você vai estar jogando. E vai ter que ir pros pênaltis. Não deixa de ser uma estratégia, você tem que jogar, não adianta. E não precisa abrir mão do estilo de jogo, ele mostrou isso no jogo na partida da primeira fase. É claro que o Cruzeiro foi um time mais cauteloso, mas em momento algum abriu mão de incomodar, de atacar, tanto que saiu na frente, fez 1-0. E a importância, né, de ter rodado esse elenco do Cruzeiro até achar os 11 ideais. E aí eu acho que o meio de campo, que é o coração de qualquer equipe, passou por esse rodízio, né? Ele foi tateando até encontrar o Canezin, que para mim é o jogador mais importante do meio de campo do Cruzeiro. Não quer dizer que ele seja o melhor, mas é aquele cara que, se individualmente não é um jogador absurdo, talvez não tenha mercado numa Série A, mas coletivamente ele se encaixou muito, porque diferente do Machado, do Adriano, do João Paulo, o Canezin, ele é o cara que consegue fazer as duas coisas no meio de campo, jogar com e sem a bola no mesmo nível. O João Paulo com a bola é muito bom, sem a bola às vezes deixa a desejar, tanto que no Clássico o Pessolano abriu mão dele.
Machado e Adriano sem a bola são bons jogadores, mas quando tem a bola, deixam a desejar. O Canecim mantém o nível. Por isso, hoje, ele é um titular absoluto desse meio de campo do Cruzeiro, independentemente do adversário. Então, ele é uma peça de equilíbrio nesse meio de campo. Lá na frente, também a importância de rodar o elenco. Ele tem no Vitor Roque a joia do Cruzeiro, o cara que consegue fazer duas funções e que hoje joga do lado do campo, até para virar um atacante completo, mas porque na posição de 9 de centroavante tem um cara que todo jogo faz um gol, que é o Edu. Então não dá para abrir mão do Edu nesse momento. E eu acho que o risco foi calculado de atuar com o Oliveira na zaga, porque o Atlético mostrou que ele precisava ter jogado. O Atlético é um time bom, bem organizado. Muito o Rafael foi para mim o melhor jogador em campo, o goleiro, ou seja, o Atlético incomodou. Então era importante que a zaga titular estivesse em campo naquele momento. O risco, o futebol é um esporte de risco, correu, deu certo e agora vai completo para a final. Pois é, o Alexandre Simões, o Panzi destacou aí essa rodagem que fez o Pessolano e agora realmente tem um time base, porque já também, depois da final do Campeonato Estadual, já começa a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está se movimentando para dar uma encorpada no elenco, mas hoje, por exemplo, claro que o Pessolano pode ter alguma estratégia diferente, uma alteração diferente, como no primeiro clássico, por exemplo, ele deixou o João Paulo fora. Ele teve ali no trio de ataque Daniel, Vitor Roque e Edu. E no meio ele teve o Pedro Castro com o William Oliveira e com o Canezin. O Pedro Castro ficou na vaga do João Paulo. O Canezin, aliás, foi a grande surpresa. Então ele vai tendo uma base montada e não deve fugir disso, pensando no duelo de sábado contra o Atlético. Sim, Samuel. E eu vejo que esse, não só pela atuação no Clássico, mas pelo equilíbrio que o time tem, principalmente se a gente for levar em consideração que o Cruzeiro vai enfrentar um adversário superior tecnicamente, eu vejo esse como o meio de campo mais equilibrado do Cruzeiro. O William Oliveira com o Pedro Castro e o Canezin. Aí eles fizeram realmente um grande clássico. E outro ponto também que essa partida tem e que naquele não foi possível, o Vagninho não pôde jogar, estava machucado, não era isso? Sim, estava. Aí que entrou o Daniel Júnior, foi Exato. até uma surpresa também, né? Outra surpresa, ele ter dois garotos abertos no lado do campo. E é um clássico interessante, o Samuel, até porque na primeira partida existia muito a expectativa em relação ao Edu, né, o centroavante, que acabou sofrendo aquela lesão num choque com o Everson e não vinha fazendo um bom clássico, né, e de repente o Vitor Roque com a lesão dele foi deslocado, fez o gol do clássico, acabou ganhando esse destaque todo, mas pelas observações que a gente tem dos últimos jogos, não sei se vocês concordam, eu acredito que as dúvidas, se o Cruzeiro as tem, são apenas no meio de campo. Eu acredito que a defesa do Pessolano já está definida, embora eu ache o Brock um zagueiro muito lento, continuo achando, tem um problema, é facilmente driblado, mas o Pessolano gosta. E o ataque também, eu acho que é Vitor Roque com o Edu e o Vagninho. Então eu acho que talvez a indefinição, se ela existir, é justamente na formação desse meio de campo. E aí seria Pedro Castro ou João Paulo outra vez? Eu acho que sim. Canecim e William Oliveira eu não vejo fora desse também time. não. Eu não vejo o João também fora. Aí passa pelo que o Simões falou, pelo adversário ser mais qualificado. E pela intensidade. Isso, e por o Pedro Castro conseguir ser melhor que o João Paulo sem a bola. E o Cruzeiro precisa ter essa preocupação de uma recomposição, porque o adversário é melhor. É o simples fato, eu acho que a dúvida é essa. Isso, e tem outra coisa, né, o Panzi? Tudo leva a crer que o Atlético terá o quadrado no meio, né? Alan, Jair, Zarate e Nacho. Sim. Então terá um meio mais povoado. Por mais que o Zarate possa fazer o lado direito, alguma coisa, eu acredito que vai ter esse quadrado. E aí o meio de campo vira uma disputa muito importante. Não sei nem se pode ter Pedro Castro e João Paulo abrindo mão do Vagninho. Pode ser uma possibilidade também. É, verdade. Vamos ver. Você está colocando bons temas para ao longo da semana, porque a semana vai render e vai render muito. Daqui a pouco, Milton, a gente volta aí falando sobre a busca do Cruzeiro por reforços no mercado e muito mais do time celeste nesta semana especial de clássico e de finalíssima do Campeonato Mineiro. Milton. Legal, então, agora são o quê? 12:11 com 8 segundos. Itatiaia com o Rádio Esportes. Esse recado também da Assomig para você, serralheiro
pedreiro, calheiro e para quem precisa de telhas metálicas, metalons, tubos e perfis para fazer o seu telhado, galpão ou uma reforma. Compre da Aço MIG. Na Aço MIG, telhas metálicas de 0,43 milímetros da CSN. Rolinhos para calhas e rufos, metalons, tubos e perfis. Tudo a preços de fábrica. Preços imbatíveis mesmo. Comprove ligando agora para a Aço MIG 31 95 82 75 31 95 82 75. Confirmando 12:11 depois do intervalo. O completíssimo noticiário do Coelhão do América. Um instante só, voltamos. Ô Samuel, e é interessante também